Vivo no rádio, aqui ó, 810 Difusor, e ao vivo no Instagram do Jornal Jundiaí. Nós avisamos você, nós convidamos você, estamos aqui em mais uma edição ao vivo, aqui na TV. O Instagram do Jornal Jundiaí é uma TV, mais de 282 mil seguidores, Renato, e mais de 20 milhões de visualizações. E é nessa vitrine, nesse programa que nós apresentamos para você, neste ano de 2026, os pré-candidatos a deputado estadual e federal da nossa região. Eu vou apresentar a convidada de hoje, depois de fazer um preâmbulo rápido, até para que ela entenda, a gente faz com todos os convidados. Mas a gente está recebendo na tarde de hoje aqui a direção Tobias Musial Júnior, o Samuel está com a gente aqui, o Alan, o jornalismo, a equipe de Jornalismo está lá, Ariadne, aqui o Tony Araújo. E assim a gente começa com toda a equipe para você e toda a região. É o seguinte, ex-prefeita de Francisco Morato, 2 vezes prefeita, foi testada, aprovada, reeleita, elegeu o seu sucessor, que é o Wildo Guzmão. Presidente da FRB, que é a Federação Republicana Brasileira, que é o partido lá do governador Tarcísio. Renata Ceni é a pré-candidata a deputada estadual, que é a nossa convidada hoje. Renata, boa tarde. Obrigado por abrir espaço na sua agenda para participar com a gente hoje para Jundiaí e toda a grande região. Como é que tá? Tudo bem? Itamar, que gosto. Obrigado, querido. Parabéns à Rádio Difusora, parabéns a todas as pessoas que estão aí sedentas de informação em relação a quem nós somos, nossas vocações. E vocês têm feito isso com bastante responsabilidade e zelo. Parabéns. A gente agradece muito. Eu quero lembrar você, Renata, a TV está ali, você fala com o Francisco Morato, com a região inteira. Agora, primeiro, para que as pessoas entendam, né? Você vai aqui pela prefeita Tancredo Neves, você vai pro como é que chama o bairro lá em cima? Santa Gertrudes, né? 10 minutinhos você está em Francisco Morato. E a Renata Ceni, parte da família dela está aqui em Jundiaí. Então tem o vínculo territorial, tem o vínculo emocional e a racionalidade chama para isso. Renata, é o seguinte. O que nós estamos fazendo aqui? Criamos esse projeto, nós estamos em campanha junto com a campanha política. O que é isso? No decorrer das décadas, eu acompanho sempre as eleições para deputado estadual e federal na nossa região, e os candidatos sempre dizem, vamos eleger candidatos na nossa região. Então nós encampamos isso, a Rádio Difusora, o Jornal Jundiaí, a imprensa, o veículo de comunicação, não para pedir o voto, nós não podemos pedir o voto para isso e para aquele candidato, mas nós podemos pedir a atenção para os pré-candidatos desta região. E você faz parte dessa lista de pré-candidatos, que é a pré-candidata a deputada estadual. Então, o conceito principal do programa é chamar a atenção para você, eleitor. Nós estamos há três eleições, 12 anos, sem deputado estadual e federal. Não é possível. Eu sempre repito isso no início do programa, Renato. Dayatuba tem deputado, Sorocaba tem deputado, Campinas tem deputado, São Paulo também. Estadual e federal. E nós não temos nada. Estamos aqui em 7 cidades da região metropolitana, tem Francisco Morato, tem Cajamar, que estão bem próximos aí, tem uma interligação também. E é por isso que você está aqui. E, para a gente começar esse bate-papo, gente, é o seguinte, a Renata Ceni, ela tem um diferencial. Deixa eu fazer uma pergunta, mas não explica ainda não, só responde, Renata. O plano plurianual participativo é o primeiro no Brasil, é o único no Brasil. Eu sei que é destaque no estado de São Paulo, lá em Francisco Morato, é a primeira vez? É a primeira experiência de participação popular da história da cidade. Gente, a primeira experiência de participação popular. Antes da gente chegar no plano plurianual, guarda isso aí na pastinha, que a gente já vai chegar lá. Renata, você é professora, você é assistente social, que eu sei, tem um mestrado que é de desenvolvimento regional e um quase terminado em ciências políticas, correto? Correto. Então a Renata está, eu sempre digo, competência, está preparada, tem a experiência, tem entregas. Como é que você entrou na vida política? E eu sei que a sua primeira disputa para prefeita não foi com 1, 2 ou 3, acho que foram mais de 4 candidatos e homens, né? Conta pra gente rapidamente isso. Foram 9. 9, Tobias. 9 adversários no sentido político, do campo isso. Político, né? Experientes, já com gestão evidenciada, e a gente fez esse enfrentamento, mas isso tem muito a ver com a minha identidade com a cidade. Sou moratense, nascida, e resumidamente, eu trabalho na prefeitura de Francisco Morato desde os meus 17 anos de idade. Primeiro como professora e depois como assistente social. É uma vida aí, né? É uma vida. A minha experiência, bem na verdade, a minha experiência fora de Francisco Morato é agora com a Fundação Republicana Brasileira. Que tem sido uma grata experiência. Acho que é importante até depois... Depois a gente vai falar disso. Okay. Tá. Mas a minha jornada, sob o ponto de vista de entendimento de política pública, nasce da minha responsabilidade de ser professora e depois assistente social. E foram essas 2 experiências que me permitiu conhecer profundamente a cidade de Francisco Morato. Primeiro, com assistente social, assim como profissionais que compõem o Sistema Único de Assistência Social, nós temos uma leitura global sobre o funcionamento das questões sociais, de como funciona, as suas necessidades. Então, você aprende psicologia, economia, então você entende, né? Nós somos formados para isso.
mas também para criar habilidades para que as pessoas saiam da situação de vulnerabilidade. Isso requer método, porta de entrada, porta de saída, enfim. E foi essas duas experiências que me permitiu entender a cidade, o gerenciamento e a gestão, e governança e gestão, num todo, mas principalmente a dor das pessoas em situação de risco. É aí que eu queria chegar. Você tem a vivência com a demanda em todo esse trâmite seu, antes de ser prefeita, você já tem a vivência com as necessidades das pessoas. Esse que é o ponto fundamental, não é? Pois é, e eu sou funcionária pública há quase 25 anos. Tá. Eu só não me aposento porque eu acho que não tem idade, tempo de serviço, né? Mas eu tenho essa bagagem e eu sou feliz por isso, porque eu vivo uma experiência de fazer o que eu gosto. Não sei se todas as pessoas têm esse privilégio, né? De fazer muito o que gostam. E eu sou apaixonada e me encontrei no campo das políticas públicas. Então, essa vivência me permitiu entender, mas imagine você ser moratense, ser funcionária pública, efetiva, e depois ser gestora da cidade onde você nasceu, com esse olhar daquela rua que você sabe que lá tem uma criança, uma mulher em situação de risco. Você não fica igual nunca. Você já entra com uma mentalidade e a perspectiva de fazer com que aquelas questões sejam resolvidas. Quando você passa ao momento de capacidade, a caneta na mão para decidir, você já tem a visão do que é necessário fazer. Isso é algo ímpar. Mas deixa eu falar da primeira eleição. Foram 9 candidatos no total? 9. 9 e você foi eleita prefeita. Fui eleita prefeita. Gente, é muita simpatia, é muito carinho, muito trabalho, né? E havia uma divisão grande também, até política na cidade, sim. né? Até política na cidade. A partir daí você fez o plano plurianual. Foi no primeiro mandato ou no segundo? No primeiro. Eu tinha 6 meses de governo. Tá. E eu já apresentava o modelo de governo que eu desejava para a cidade. Então, conforme eu caminhava, eu fazia um desenho do entendimento que eu ouvia na rua e fazia um plano de governo para apresentar o que eu desejava para a cidade. E a gente usava já a Agenda 2030 como referência. Olha isso. Então, eu queria estar muito antenada, muito própria, de dizer assim, ó, pessoal, a gente tem que pensar, mas tem que pensar a cidade em longo prazo. E eu trazia essa temática para os meus grupos. Então, eu discutia saúde, eu discutia a cidade, eu discutia temas e apresentei. E eu fiz um planejamento por bairro, eu não fiz para a cidade toda. Porque eu ouvia na rua, eu transformava isso em uma possibilidade de modelo de gestão. Então, as pessoas já sabiam as minhas características. Até quem era vereador, candidato a vereador, com o nosso grupo. Ô, Renato, você está discutindo isso? Como você está pensando? Então, quando eles entraram, eles já sabiam como eu desejava trabalhar. A partir daí, Tobias Júnior e você que nos acompanha aí no Jornal de um Dia, no Instagram com Imagem, pensa no seguinte. O que a gente tem hoje na política, Tobias, e você em casa e no rádio, é o político dizendo o que vai fazer, prometendo o que vai fazer, dizendo o que agrada o eleitor. No caso da Renata, a gente tem o outro lado. Ela já tinha conhecimento, fez o estudo, fez o plano plurianual, que é inédito até então, correto? Já atendendo as demandas a partir de visitas, de conhecimento de território, conhecimento das pessoas. É claro que isso foi um sucesso, ele deu a reeleição. A gente pode pensar nesse raciocínio. Sim, e quando eu modulei o que eu faria para a cidade, ó, se eu for eleita, nós temos o entendimento que isso será importante para a cidade. Essa é a necessidade. Essa é a necessidade. Quando você entra, e aí sim, você está com a máquina, você tem que cuidar de tudo. Nós fizemos o PPA participativo, que é o planejamento plurianual, indo até as ruas, até as escolas, à noite, sábados e domingos, porque se a gente quer garantir a participação, a gente tem que dar acesso à participação. Isso. E, para minha surpresa, a última audiência não tinha onde sentar pessoas. Gente, olha, eu vou te dar um dado aqui, Tobias Júnior, e você em casa. Quantos lares você visitou na campanha? Conta isso, que isso aí... Gente, é um negócio fantástico. Quantos lares, quantas famílias você visitou? Na minha primeira campanha, eu tinha que me apresentar. Tinha que fazer. Eu tinha que fazer isso. E eu visitei, eu vou dar em números redondos, sim. Tá? Eu visitei 26 mil casas. 26 mil famílias. Mil famílias. E uma mulher na campanha, ela entra na casa de outra mulher. E ela consegue ter afinidade e ter uma percepção muito clara das necessidades coletivas, porque essa mulher sabe a ausência de creche, de tudo mais. Então, você fica com sentidos muito mais apurados e um ouvido muito mais atento. E foram essas mulheres que abriram portas para mim e me permitiram dizer quem eu sou. Eu visitei 26 mil casas e tive 23 mil votos em alguma coisa. A partir daí, quando chega o asfalto, a capacitação, a proteção, o setor social,
é o reflexo de tudo que foi combinado dentro da medida do orçamentário, que é possível, foi feito. E é aí que vem o que eu chamo de troca. Essa troca você conseguiu na prática, né, Renata? Pois é, e aí vem a primeira eleição. Claro, eu não sou eleita com a maioria de votos. Foi uma diferença de 3 mil votos, porque eram muitos candidatos. E também uma certa desconfiança, que é compreensível. Mas, poxa, a Renata nunca foi disso. Tá ok. Né? Então, você entende. Mas aí a luta era exatamente a propriedade do território. Isso era muito claro para mim. Então, quando eu entro, eu formalizo o PPA participativo, a gente caminha, devolve o resultado para a cidade, e do que nós combinamos, a gente executou 93%. Você ratifica essa linha de raciocínio, esse conceito, e vai para a reeleição, vence a reeleição, e aí o Wildo Guzmão já é o seu vice-prefeito. No segundo mandato, ele tem esse desafio a ser cumprido, continuado, você como prefeito e ele como vice, não é isso? É isso mesmo. E nessa linha, olha, gente, e nessa linha de raciocínio, ela foi eleita, explicou para a gente todo o processo. No segundo mandato, o Wildo passa a ser candidato a vice-prefeito, eles ganham a eleição, cumprem mais uma tarefa, que é melhorar a vida das pessoas. A gente vai falar dessas tarefas já, que é efetivamente melhorar a vida do cidadão. Porque não adianta ser um bom político, só simpático, bacana, tem que melhorar a vida das pessoas. A partir daí, ela não só cumpre o segundo mandato, mas mais uma vez dá a prova de que está fazendo o caminho certo. Elege o seu sucessor, que é o Wildo Guzmão, que continua nessa esteira de trabalho. É isso? Ele ampliou, e eu tenho muito orgulho disso. Ele fez o PPA participativo com nós, adultos, mas ele fez o PPA participativo com as crianças. Tá de brincadeira. E foi uma das poucas experiências no Brasil. O Francisco Morato já está recebendo prêmios por isso, porque é o olhar da percepção da criança sobre o coletivo. É civismo, né? Isso é fantástico. Chamar as crianças... Antes tinha matéria de educação cívica, não tem mais. Eu tive essa matéria. Tive também, o SPB. SPB. E, Itamar, isso é tão precioso, é isso que o mundo está sedento, de como a gente faz com que as pessoas participem, usem as suas vozes por entendimento dela, individual para o coletivo. Eu tenho buscado aqui, Renata, na rádio, na difusora, na audiência da difusora e no Instagram Jornal Jundiaí, mostrar da melhor maneira que nós possamos mostrar o que tem de possível para melhorar a sua vida. Quando a gente fala disso, gente, é o buraco na rua da tua casa, é o asfalto, a iluminação, a segurança, é a capacitação, é a questão social, envolve todos os temas. A gente vai envolver todos os temas. Mas eu tenho procurado pessoas que são resolutivos, têm resultados positivos. Você é um exemplo positivo disso. A Noemi, que é prefeita lá de Cabreúva, está sendo assim uma grata surpresa para a cidade. Era vice do Mangini, saudoso Mangini, ela assumiu. A Débora aqui em Jarinu tem feito um ótimo... São mulheres, estou falando das lideranças femininas aqui, que demonstram o seguinte: a participação da mulher na política não só pode, está sendo muito boa, e o resultado está em Francisco Morato. A partir do quê? A partir do momento em que a Rede Globo vai lá em Francisco Morato, faz uma matéria e diz que Francisco Morato é a cidade dos esqueletos. Um monte de obras intermináveis, que não acabaram, interminadas. E aí a Renata vai lá, assume essa pasta. Eu sei que tem o BS, tem quantas coisas. O que era esqueleto e virou obra. Pois no PPA participativo... Demais, gente, isso aí. No PPA participativo, uma das pessoas que estavam participando falou assim: olha, prefeita, faz um favor, você está perguntando como a gente deve começar, o que a gente deve fazer. Acaba com o esqueleto da cidade. Olha isso. É a percepção do cidadão também, né? Pois é. Porque uma grande mídia veio e selou, né, quem nós somos enquanto cidadão moratense. Vocês são a cidade dos esqueletos. Isso marcou na nossa memória, no sentido de que quem é de fora conhecia Francisco Morato através dessa leitura. O que é sério. Mas tinha esqueleto? Tinha esqueleto. Tá. Mas eu penso que esse sentimento foi percebido, foi dito, falou, bom, se é por isso que a gente tem que começar, então é onde nós vamos começar. E nós fizemos com que aquelas obras virassem resultado. UPA, Parque para as Crianças, a Prefeitura Nova, Unidade de Saúde, enfim, devolvemos. Aí a população, poxa, então era possível resolver? Se é possível resolver, eu estou aqui levantando a minha mão, que agora eu quero mais. Vamos resolver. E essa vocação da cidade foi escalando. E a percepção de política pública e sociedade civil foi se entendendo, porque eu também não fiz isso sozinho. Eu estava com uma Câmara de Vereadores extremamente atuante, que tinha essa leitura. Eu estava com 25 conselhos municipais, porque eu criei 25 conselhos municipais. Gente. Para garantir a voz das pessoas na participação de governo.
Então, é PPA participativo, a Câmara de Vereadores, os conselhos municipais, os órgãos, quem é gestor da cidade, quem percebe a cidade, e usar a voz das pessoas. Esse foi um laboratório para mim, porque aí eu descobri que a gente, às vezes, pode dizer que a população não se interessa por política. Mas será que a gente abre espaço para esse diálogo? Será que a gente facilita a leitura sobre política? Não sei. Quando a gente fala LOA, LDO... As pessoas não sabem, né? E não sabe não é porque ela quer. Eu acho que ela acorda muito cedo e volta muito tarde. E, bem na verdade, aos finais de semana, ela quer descansar com a sua família. Então, a gente traduziu esse planejamento. Vamos falar sobre o orçamento da cidade. Quanto custa cada coisa? Por onde nós vamos começar? Para fazer com que esse esqueleto vire um produto público, nós vamos investir tanto. E essas respostas vieram com a minha reeleição. E aí, houve um outro despertar para mim. A nossa cidade, a nossa população, ela é politizada. A questão é como ela entende as nossas respostas para o que a gente se propôs, se isso viabiliza em produto público. E, Francisco Morato, eu afirmo a você, e a nossa região é uma população extremamente politizada. Eu costumo dizer o seguinte, você falou em UPA, unidade de saúde, o esqueleto da prefeitura, que hoje a prefeitura está funcionando, eu acho que os escândalos nacionais refletem demais nos municípios, aí o camarada, o eleitor fica meio assim, ele vê muita roubalheira, muito mensalão, muito petrolão, muito não sei o que, corrupção. E essa imagem fica estigmatizada num político. E aqui é a prova de que não é assim. Esse é um detalhe importante. E o outro detalhe é o seguinte, essas obras que a gente está citando aqui, só essas três aqui, o Paço, a UPA, a Unidade de Saúde ou qualquer outra obra, agora tem viaduto, tem mais coisas vindo aí, ela não é da prefeita Renata. A Renata já foi eleita, reeleita e já não é mais prefeita, ela é do município, ela é do cidadão. E por que eu quero aproveitar e dizer isso? Porque eu não ia entrar nisso agora, eu queria falar antes da questão da fundação, mas eu vou aproveitar a oportunidade. Na família, Renata, outro dia eu mandei um áudio, a gente tem o WhatsApp Notícias em mais de 15 municípios, eu consigo, às vezes, traduzir o que a gente quer para o cidadão, porque o cidadão fica preocupado, e então tem gente que usa a corrupção nacional, usa a imagem negativa do político para jogar no seu município, para fazer vídeo, criar imagem e dizer que ele é bonzinho. O salvador da pátria é o que fala mal do outro. Não. O salvador da pátria é aquele que trabalha, aquele que realiza. Para você, Francisco Morato, Caieiras, Mariporã, Cajamar, o salvador da pátria não é o que faz vídeo e fala que o político é ruim. É aquele que realiza e faz entrega. Aqui a gente tem uma política que fez entregas. Aliás, a última entrega foi o prefeito. O prefeito está lá, continua fazendo entregas. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente, na família, no orçamento da família, Renata, você vai trocar o carro, ou vai pintar a casa, ou quer fazer uma reforma, você tem lá um orçamento de 5 mil reais, não dá. Você tem que fazer um financiamento. Aí você faz o planejamento, o marido e a esposa falam, olha, a gente tem 5 mil, tá comprometido, sobrou aqui R$1.000. Aí vocês fazem um financiamento para comprar tinta, para pagar mão de obra ou para fazer o caneta, trocar o carro. E no setor público não é diferente. Vários e vários, dezenas e dezenas de municípios usam esse formato para melhorar a vida do cidadão agora, não é isso? Sem dúvida. Por que eu estou dizendo isso? Eu sei que Francisco Morato, a semana que vem, já saiu uma vez, deve entrar de novo, tem um financiamento aprovado, tem CND, tem orçamento lá, a prefeitura, para asfaltar quase 100 ruas. Agora, o que vale mais? Um camarada que sai na rua dizendo, só reclamando do orçamento, não faz nada, não tem dado. Ou alguém que tem as contas sanadas, tem as certidões, está apresentando um projeto totalmente transparente, financiamento, com todos os dados possíveis, para melhorar a vida dessas pessoas, que a dona de casa, na rua de terra, você não consegue manter a casa limpa, nem as roupas do varal ficam limpas, né, Renata? E no barro nem se fala. Então, se asfaltar agora, só quero finalizar e dizer o seguinte, asfaltou quase 100 ruas, fez financiamento, está no orçamento, está pagando, melhora a vida do cidadão, dá segurança, valoriza a região, e a obra não é do prefeito, que ele vai sair assim como o senhor Renato. O Hildo vai estar lá, ele vai ser reeleito, depois é outro prefeito. Então, a obra é para o cidadão, é importante mostrar isso para o cidadão. Ah, eu não quero orçamento. Às vezes o cidadão entra nessa balela e nem sabe o que está falando, né? Itamar, financiamento não é algo que nós inventamos, não é novo. É um modelo. É um modelo de governo. Quem faz isso? A grande cidade de São Paulo, que é extremamente poderosa do ponto de vista orçamentário, está fazendo agora. O próprio governo federal e o governo do estado. Então, o que você faz? Você pega uma injeção importante de recurso, faz na hora, alto impacto, porque o recurso para a cidade vem automaticamente. Porque uma rua asfaltada, ela leva geração de emprego e renda. Porque novos negócios irão sair naquela rua. Exato. Você faz com que o trabalhador chegue mais rápido em sua casa. Você facilita os acessos. Você dá qualidade de vida. Qualidade de vida é saúde.
Quando você leva uma obra para essa rua, você leva saneamento básico, você vai conectar a saúde, você vai fazer com que as crianças cheguem seguras nos seus espaços escolares. Então, é moderno, é inteligente fazer esse tipo de atitude para que os processos dinâmicos da cidade, de uma grande cidade, acelerem. Olha, saneamento, transporte público, transporte escolar, Cultura. tudo. Cultura, economia. Porque em Francisco Morato, aos domingos o ônibus é de graça. Isso é fruto de política pública. Então, você dá acesso à cultura. Então, urbanismo tem muitas coisas envolvidas nisso. Não é só obras, é desenvolvimento urbano e desenvolvimento social. Renata, a gente falou do setor público, que são as prefeituras, São Paulo faz isso, a gente falou aqui da família, eu vou falar do setor privado. Muitas vezes as pessoas veem grandes redes de logística, de farmácia, de supermercados principalmente. Você acha que esses caras têm dinheiro? Eles vão lá buscar no BNDES, vão buscar financiamento, aí o cara faz o seguinte, é um modelo de negócio. O cara vai falar, vamos abrir mais 3 lojas. Aí abre 3 lojas em 3 regiões, 3 lojas gigantes. O comércio gira, gera emprego, e o empresário aqui, ou o grupo, eles estão pagando financiamento até custear aquilo. Microcrédito, Banco do Povo. Isso. E o microcrédito, o Banco do Povo, é que tem mais resposta de retorno do recurso. Quem pega empréstimo no Banco do Povo devolve o dinheiro. Então, imagine você ter uma sociedade que está se organizando do ponto de vista urbano, porque a cidade de Francisco Morato tem 200 mil habitantes. É incrível, como é pujante. E tem até lei de responsabilidade fiscal, né, Sem dúvida, Renato? Você faz empréstimo, tem que cumprir. Vai mandar um projeto de lei e que você não tenha segurança jurídica desse projeto de lei. Aí você pega um cara em Francisco Morato, fica na rua fazendo vídeo, enchendo o saco, chove a culpa do prefeito, financiamento não quer, ai, teve assalto, é mais um prêmio para o prefeito. Meu irmão, a segurança pública é responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado, não é do município. O município ajuda. Tamar, eu fiz financiamento no meu governo. E aí? A resposta foi obras que estavam inacabadas, resolvidas, e o financiamento de outras práticas. A exemplo da uniforme pelas crianças, 23 mil alunos pela primeira vez na história de Francisco Morato. Aí já chegou na resposta que a gente queria. O resultado foi apresentado e a população gostou, aceitou. Agora tá legal. Porque o povo não quer melhorar a vida daqui 10 anos, que é agora, né, Renata? É importante. Ele tem que sentir, né? O impacto. Ele tem que sentir a presença do espírito público na rua dele, na escola do filho dele, nos acessos e tudo mais. Renata, você, prefeita reeleita, elegeu o Hildo, a gente está falando aqui de governança um pouco, de políticas públicas. A partir daí você ganhou talvez um espaço, ou tenha aberto uma janela para você. Você acabou indo para contra esse trajeto de ser prefeita. Olha, gente, de prefeita ela virou presidente da Fundação Republicana Brasileira, tem feito trabalhos por todo o Brasil, inclusive representando o Brasil fora, né? Como é que é o trabalho da Fundação? O que faz a Fundação? Para minha felicidade e também a oportunidade de outras vivências, assim que eu deixo de ser prefeita, o presidente nacional do meu partido e também presidente de honra da Fundação, que é o Marcos Pereira. Deputado federal Marcos Pereira. Aliás, o Marcos Pereira, desculpa interromper. O Marcos Pereira eu não sabia, aqui de Vinhedo, né? Ele é. Gente, o Marcos Pereira, deputado federal republicano aqui de Vinhedo, Renata e Francisco Morato, a gente está falando de vínculo territorial, deputado federal. E aí, continua. E o presidente, ele tem mestrado, doutorado, ele gosta muito de estudo de impacto sobre o Brasil, e nós temos uma fundação. Todo partido tem uma fundação. E nós somos a Fundação Republicana Brasileira. A fundação tem 19 anos, mas é uma fundação que, ao meu ver, em particular, é uma das maiores fundações hoje do Brasil. A exemplo, ela é a única fundação da América Latina que tem faculdade, pós-graduação, especialização e cursos livres de graça para a comunidade para falar sobre política pública. Isso é capacitação, trazer o cidadão para o tema. Então, por exemplo, nesse ano em que a gente fala de eleições, nós estamos tratando eleições. Quais são os melhores modelos, diagnóstico, como é que você pode visualizar a sua cidade, fazer programas assertivos, a escuta, a participação. Essa é a promoção e a responsabilidade jurídica da Fundação Republicana Brasileira. E aí você tem a troca com outros municípios, outros prefeitos, outros cases, aí é uma troca de experiências efetivamente. E aí você entende a importância desse país, o que as gestoras e os gestores locais estão lutando em seus territórios, que eu acho que é uma palavra muito assertiva. Eu gosto disso, porque é lá, é no chão de quem pisa, quem está todo dia, e você consegue até modelar. Porque as cidades são diferentes. Às vezes, dentro da própria cidade, tem bairros diferentes e nós somos a mesma cidade. Então, tem a compreensão
desses dados é fundamental para que a gente acerte. E a Fundação tem feito esse papel com excelência, a gente tem prêmios, reconhecimentos. Nós somos uma fundação que tem uma parceria com a Universidade de Lisboa, do curso de Ciência Política, então a gente tem formação sanduíche, também com experiências internacionais. Então a gente busca o melhor modelo de governança para os nossos gestores, para que eles rapidamente acendam a sua vocação pública. O que acontece é o seguinte, quando ela fala de estudos, levantamentos, o Marcos Pereira, que é deputado federal, tem doutorado, eu quero acrescentar e dizer o seguinte, presta atenção no detalhe. As maiores descobertas da ciência, da medicina, da agricultura, de pesquisa, de desenvolvimento e tecnologia são feitas através de estudos, com base de estudos. Isso é fundamental para melhorar a sociedade, né? Quando você tem estudos científicos, você tem dados para melhorar o que quiser melhorar. E aí, quando a gente fala de política, políticas públicas, né? Sim. É esse que é o caminho. Então, gente, a Fundação está aí com base real para melhorar a vida das pessoas. E eu vou chamar de essa inclusão de pessoas diferentes, né? Lideranças diferentes, elas só ajudam, né? E é uma fundação que atende, não é para os republicanos, é a partidária. Isso é importante, eu não sabia. Atende todo mundo. E toda a comunidade. Tá. Então, é aberto para todas as pessoas. E a exemplo do que é a inclusão, nós temos curso de línguas, inglês e espanhol, ao vivo para as pessoas, quando a gente fala da importância do mundo do trabalho e a inclusão. Curso de inglês, espanhol, capacitação para o mundo político, para os jovens. Eu quero ser justo aqui, só lembrar, a gente falou do Marcos Pereira, que é federal, a Renata, prefeita candidata, pré-candidata a deputada estadual, ele pré-candidata a deputada federal, vai para a reeleição, né? Vai. Então, o presidente do partido aqui recentemente foi o Ferrugem, que assumiu, teve aqui com a gente que a semana passada, deixa eu ver aqui, foi na semana passada, e o regional Fumacinha, né? Fumacinha de Itupeva, que está lá em Valinhos, um abraço Fumacinha, um abraço Franklin, lá de Valinhos, mas o Fumacinha, o regional, que tem feito um trabalho aí bastante significativo com o partido. A questão, como é que você avalia, Renata? Gente, olha só, que é o seguinte, a Renata é a Renata, você falar com a Renata, você conhecer, tiver a oportunidade de conhecer a Renata, em algum evento, falar com ela, o olhar da Renata é o olhar de pessoas que eu gosto, é o olhar de médico. Sabia que você tem olhar de médico, medicina? A gente tem contato bastante vertiginoso com médicos, até pela profissão da minha esposa, e médico é inteligente, o médico está sempre conversando com você, ele está olhando para você, está entendendo, é muito receptivo a isso. Então, quando você conversa com a Renata, você vê que ela está sempre aberta e ela capta essa informação, ela guarda, depois ela busca uma resposta. Então, isso é fundamental na vida, principalmente na vida de um político. Por que eu estou dizendo isso? A Renata é assim. Ela tem a carreira dela, tem o trabalho dela. Como é que é a questão partidária? Você tem, eu não sei se é o republicano que tem sorte de ter você, ou você que tem sorte de ter republicano, mas partidariamente nunca teve entrave para você na questão política? Porque a gente sabe que depende dos partidos, né? Como é que é isso? Para falar muito a verdade a você, foi o único partido que me deu legenda para que eu fosse prefeito da minha cidade. Na primeira? É. Moleque, toma! Você que não quis dar legenda para a Renata, dá uma olhada o que virou essa mulher aqui. Liderança nata. Verdade. É a verdade. Foi o único partido que não perguntou se eu tinha histórico político, quem é você. Poxa, você tem essa vocação para a sociedade? Você quer fazer? Me deu uma ficha. Dá até arrepio, venha. Como presidente, e não era presidente formalizado, era ainda uma provisória. E você falou, vamos para cima. E eu falei, eu vou fazer que o partido tenha muito orgulho, mas acima de tudo que a minha cidade tenha muito orgulho. Tá. Porque eu sempre tive uma preocupação de dizer em quem nós somos, como pessoa. Porque quando você fala de cidade, o nosso imaginário são as estruturas. Eu queria falar do nosso povo, trabalhador, gente boa, decente, que escolhe Francisco Morato para chamar de seu lar, mas que está trabalhando em todo lugar desse estado e do mundo. Você sabe que Francisco Morato tem dois contrapontos, né? Eu aprendi com a Renata isso. É uma cidade que tem um faturamento muito pequeno, vive e depende de emendas do governo federal e estadual, e tem uma população grande, mas tem uma mão de obra muito grande. É isso. Aqui em Francisco Morato, ali na rua Agostinho Barranqueiros, tem um comércio ali, um mercado, tem padaria junto. Eu conheci duas moças que trabalham lá em São de Francisco Morato. Tem um outro café. Tem muita gente em várias cidades que são de Francisco Morato, né? Nós somos exportadores de mão de obra Isso qualificada. É bom. Mas é um potencial, é uma qualidade, né? É um potencial. Então, eu queria falar primeiro dessa inteligência social. A gente fala de ciência, a gente fala de dados, mas existe uma inteligência social por trás de cada pessoa que é incrível. Elas se reorganizam, elas estabelecem suas casas, elas vão se construindo. O poder público cabe proteger e selar com que essa comunidade seja segura em seus ambientes.
Eu acho que esse é o nosso maior compromisso. Aliás, falar em proteger, existem muitas regiões de risco lá, nos 2 mandatos seus, eu tenho certeza que você teve um trabalho muito significativo na questão de contenção de áreas de risco. Isso aconteceu? Muito. Nós fizemos o primeiro plano que compreendia onde nós deveríamos selar a área. Nós já começamos, fizeram contenções, e também em relação ao combate à enchente, fomos nós que terminamos o piscinão da cidade, que estava abandonado há mais de 10 anos, que fazia com que a nossa cidade, com chuvas, a partir de 80 milímetros, ficasse uma situação de risco importante. Hoje isso não acontece mais, não estou dizendo que é impossível, porque a gente não sabe a incidência de chuva. Mas há mais de 10 anos, Francisco Morato não sabe mais o que é isso. É que a região geográfica apresentava isso, vocês foram resolvendo o problema então, também. Quer dizer, era uma estrutura que não dava condição de vazão. E para o nosso trabalho, nós somos à luta com o governo do estado e o governo federal para que esses novos piscinões acontecessem. Você já tem um grande trâmite aí no governo estadual e federal em função dessa necessidade? Muito. Gente, alguém que é pré-candidato a deputado estadual e conhece todos os corredores aí da Assembleia Legislativa e da Câmara Federal. Isso por si só já é importante, né? Itamar, eu nunca vou esquecer de uma experiência que lá, eu estou dizendo isso porque é amplamente conhecido. Teve um buraco que o CQC foi ver na cidade de Francisco Morato, chamado de Buraco do Calato. Teve uma matéria que teve foi matéria. Isso. Então, aquilo enorme. Quando eu cheguei lá, eu tinha 18 dias de governo, caiu uma chuva impressionante e as casas que estavam penduradas caíram. Sugadas. Umas 13 casas caíram. Meu Deus. Naquela semana. Já tinha um risco e o risco ficou maior. E eu estava lá, Itamar, as famílias me chamaram, claro, fui. Quando eu cheguei lá, as famílias chorando do lado e eu comecei a chorar do outro. O que vai fazer, né? Ali não tinha jeito. E eu falei, meu Deus do céu, a gente não vai parar enquanto não conseguir sanar essa dor. E outras também, mas aquela era muito perigosa, porque ela poderia buscar o outro quarteirão de casa do outro lado da rua. Eu fui no governo federal, no Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a Defesa Civil que cuida. Nós fizemos planejamento, apresentamos o projeto correto, fizemos tudo o que tinha que fazer, e eu nunca vou esquecer que uma técnica efetiva chegou em mim e falou assim, Renata, parabéns, você conseguiu porque fez a lição de casa, você vai receber o recurso, mas você está levando 70% dos valores do Ministério para esse trabalho. O restante vai servir para levar água para o Nordeste. Tá certo. Eu nunca esqueci daquilo. Você passou dos 50% de um recurso só. Mas eu fiquei preocupada de como o Brasil estava cuidando das pessoas e de cidades em situação de risco, porque esse é um tema que o Brasil não está falando. Eu vou resgatar a tragédia que aconteceu no sul do país, que é uma história muito recente. Milhões de pessoas morreram. Isso é grave. E aí eu fui na FNP, que é a Frente Nacional dos Prefeitos, que eu era signatária, assinava, porque a gente tem que estar associado, entender o que está acontecendo no Brasil sobre governança. E lá nós montamos uma mesa de trabalho e eu pedi que eles falassem sobre esse tema. Eles abraçaram. E eu fui a presidente, presidi esse trabalho, e nós apresentamos um caderno de cidades sujeitas a riscos pela primeira vez no país, e isso foi por orçamento da União. Francisco Morato foi o despertar para esse tema, para uma política do governo federal. Porque já havia apresentado um projeto de resultabilidade. E vocês têm um trabalho educacional para que as pessoas também deixem de construir em áreas de risco? Muito. Isso é importante. A gente primeiro entende que as pessoas que estão numa área de risco, elas não estão porque elas querem, ninguém vai colocar uma casa que ela sabe que vai cair, mas é uma falta de apoio, de logística da mão do Estado. Quando eu digo Estado, eu digo como um todo, né? Município também. Para dizer assim, dar segurança para essa família e dizer assim, aqui não pode, que é possível, então você tem que ter habitação, programas de habitação, mas você sela aquela área, você faz com que aquelas famílias tenham a segurança, então você pode fazer soluções baseadas na natureza, plantio de bambu. Onde as pessoas já estão. Já estão. Mas não pode haver mais. Desde que não haja ameaça à vida dela. Então você sela a área e você faz os muros de contenção. Selou, você protege e monitora. Casas que necessariamente não podem mais, aí você faz um outro projeto, habitacional. Então são vários modelos. Nós fizemos isso e hoje a possibilidade de risco dessas famílias é menor. Olha, eu digo isso para você em casa, no rádio e aqui no Instagram Jornal Jundiaí, o seguinte, ficou claro aqui, a gente apresenta as possibilidades. A Renata Ceni tem uma visão mais sistêmica com relação às demandas. Ela saiu dos limites da cidade, tanto que ganhou a fundação. E a fundação, ela troca experiências à Frente Nacional dos Prefeitos. É uma visão mais sistêmica, é uma visão mais abrangente. É alguém que está preparado tanto para ir para a Câmara Federal como a Assembleia Legislativa. Decidiu a Assembleia Legislativa. E a gente tinha falado nos outros programas aqui, Renata, que cada deputado dá uma média, acho que 50 milhões. O Luiz Fernando falou aqui, não vou me lembrar os números.
280 milhões entre deputado federal e estadual de emendas. Primeiro ponto, se a Renata se torna deputada estadual, ali no seu relacionamento regional e a grande parte da região, você tem projetos para ser desenvolvidos e trazidos para cá, projetos regionais e emendas como deputada. E depois você vai ter deputado federal, ok. Mas além disso, a gente percebe que seu trabalho tem a visão para o estado todo, né? Você vai ter esse compromisso com a região, uma vez deputada, mas tem também essa questão com problemas que afligem o estado, segurança, setor social e infraestrutura, que você falou, você já está preparada para isso, você não vai lá aprender, né? É bacana isso, porque é uma cadeira aproveitada. Né? Eu não consigo olhar para um assunto e não olhar outros aspectos que falam com aquele assunto. Isso. Porque é isso que você falou, nossa visão tem que ser sistêmica, né? Não é a rua que resolve o problema de mobilidade, é a iluminação, é a sinalização, é o direito de ir e vir. Então, eu aprendi dessa forma também, a ser resolutivo na prática. Não é só soluções eleitoreiras, são soluções rápidas e permanentes. Porque, por exemplo, na nossa cidade não havia a prática de fazer asfalto e colocar calçada. É um absurdo, porque você pensa no carro, mas não pensa no pedestre. Então, como você pensa as crianças, existe uma legislação e uma mentoria que fala da URB 95, que é olhar da criança sobre a cidade. Eu fui buscar essas melhores experiências e a Agenda 2030 também é uma boa experiência. É o que ela vê no trajeto quando sai de casa, né? Lindo isso. E será que ela se sente protegida? Né? A sinalização. Os estudos mostram que as crianças pedem, às vezes, plantio de árvore, ou a calçada está quebrada, né? Ou tem água de esgoto do lado da rua, na sarjeta. Essa visão ela é fantástica, viu? Eu gosto disso, né? Eu gosto dessa questão inteligente. O que há de inteligência na cidade somada com a importância das pessoas? Linkar esses dois movimentos e atrelar isso à política pública, à responsabilidade pública, principalmente. Tamar, não é que eu resolvi todos os problemas da minha cidade, mas eu penso que a gente deu uma grande sinalização. Uma guinada, eu diria. Obrigada. De vocação da nossa cidade. É possível sim. Então vamos lutar? Vamos fazer mais? Vamos ser inteligentes? Vamos fazer coletivamente? Eu acho que eu saio com essa experiência rica. Francisco Morato foi um mestrado para mim. Olha, gente, soluções rápidas e permanentes. Aí eu uso o exemplo das obras que foram deixadas lá. Renata não é mais prefeita, mas a obra é sua. É do cidadão. A UPA, o hospital, o Paço Municipal. Aliás, por falar em hospital, deixa eu aproveitar e falar o tema da saúde. A gente passou por aqui o Miguel, o Luiz Fernando, o professor Oswaldo, o Luiz Braz, que foi prefeito de Campo Limpo, passou por aqui, o Parimoski, o próprio prefeito Gustavo Martinelli já esteve aqui, o Stanislau Steck, que aliás mandou um abraço. Está dado, Stanislau. Stanislau Steck pediu para dar um abração aí em você. O João Paulo Souza aqui de Várzea Paulista, o Fernando e esses aqui já passaram. E um tema que preocupa a região é a questão de saúde. Então, o João Paulo falava aqui do hospital que está sendo feito, eu falo da UPA, que a Noemi fez lá em Cabreúva, com 1.200 metros quadrados, ampliação da Santa Casa, vai dobrar o tamanho da Santa Casa. Como é que está a questão de saúde em Francisco Morato? Tem um hospital lá, como é que tem hospital, UPA, unidade de saúde, como é que é o sistema lá? Nós inauguramos a UPA, e a UPA foi também um momento muito importante, porque a gente inaugurou a UPA em janeiro, e em março a Covid vem. Nossa, você imagina 2019. A gente não ter uma unidade de ponto de atendimento. E a escolha à época foi não fazer campanha, as tendas de campanha nos espaços isolados. A gente fez a nossa campanha dentro da Santa Casa, que virou leitos de UTI permanente. Cada um teve que arrumar, cada município arrumou uma solução. Eu não sei se você lembra na época da ausência de oxigênio. Sim. Nós temos uma fábrica de oxigênio em Francisco Morato. Eu não compro mais oxigênio. Gente, olha isso. Nós, né? A cidade não compra mais oxigênio. Ótimo. A gente tem autogestão nesse tema. Itopeva aqui passou dificuldade com isso, Louveira passou Cabreúva com falta de oxigênio. Nunca Foi um mais. período triste. Triste. Porque a gente entende a importância, então a gente tem uma usina oxigênio em Francisco Morato somada a essas outras partes. Então a gente empregou bem o recurso, tudo que facilitava a gestão de coordenar essa pandemia, que é uma coisa assim que a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque eu não sei, é possível a gente ter outra? Eu desejo Tomara a Deus que não, Mas a gente tem que estar preparado. E isso a política de saúde tem que estar preparada. Mas, enfim, a gente coordenou esse trabalho. Então, é a UPA, somada ao Hospital Lacaz, mas saúde, sob a competência municipal, a nossa lei diz o seguinte, que nós temos que fazer a proteção básica. Tá. Mas a nossa sociedade, as nossas famílias estão adoecidas em todos os aspectos, principalmente pós-pandemia.
Então, toda a política que entra, ela pega um reparo histórico que nós temos que fazer, de pessoas que já estavam adoecidas, sem equipamento de saúde. Então, você estabelece equipamento de saúde, novas unidades de saúde, a UPA, amplia a Santa Casa, traz a maternidade para Francisco Morato depois de anos, depois de décadas que nós não tínhamos. Então, você começa a estabelecer esses serviços e aí você está fazendo um reparo histórico. Mas meu desejo do meu coração, eu queria fazer um reparo atual. Porque as competências locais é da proteção básica e nós estamos atendendo a média e alta complexidade. E a alta que é o grande problema. E a alta que é o grande problema. Então, você depende de outras instâncias de poder. Média e alta complexidade, governo do Estado. Há transferência de recursos? Há transferência de recursos. Mas eu sinto, Mas tem que, tem que ser pautada com inteligência, essa transferência, é isso? Não, eu acho que o SUS é lindo. Eu sou fã do SUS como sistema. Mas eu penso que o financiamento ainda é um reparo histórico. Ele não representa a realidade das necessidades das cidades. Tanto é que está aquém da realidade. É, claro. Mas por quê? Porque a gente tem sede de fazer bem feito para nossa cidade. E não só porque a demanda é grande? E também porque a demanda é grande. Os dois, então. Os dois. Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre o ponto de vista orçamentário se o que retrata as cidades, o que está dizendo as cidades, o orçamento abraça. Eu fiz um vídeo recentemente sobre subfinanciamento das cidades. E há um estudo pela Frente Nacional dos Prefeitos, que é um instituto super respeitável, que fala sobre isso. As cidades estão sendo subfinanciadas. E veja, quando a gente olha como é importante, gente, a visão, a Renata tem essa visão sistêmica regional. Quando fala de saúde, eu apresentei para você o problema de Cabreúva, Itupeva e Louveira. Eles tiveram problemas aqui exatamente na questão do oxigênio. Aí o Mangini, saudoso Mangini, com o Marcão, era o Stanislau, conseguiram resolver ali naquela região. Aqui em Campo Limpo, Jarinu e Várzea Paulista também teve problema. E a partir daí, de 2019, o Luiz Braz criou as 10 leitos de UTI em Campo Limpo. E a gente está do lado de Francisco Morato, você resolveu a questão do oxigênio. Então, quando a gente pega esse corredor todo e tem alguém com essa visão, é isso que a gente quer. O sonho meu aqui, Renato, nesse projeto de bastidores da política de eleições 2026 e o Tobias, é que depois das eleições do dia 5, a gente consiga eleger 2 estaduais, 2 federais e dizer o seguinte: nós também, como imprensa, como veículo de comunicação, contribuímos na medida em que a gente chama você, eleitor, a conscientização de dar atenção a essa lista de pré-candidatos aqui da nossa região. Porque a gente sabe que tem gente boa aqui, eu sempre digo isso. Tem muita gente boa aqui, muita gente que vai encontrar soluções. Você é mais um exemplo desse que a gente pode sentar à mesa. Eu costumo dizer isso com o Rodolfo aqui, que é engenheiro. Sentar, engenheiro é fantástico. Engenheiro e médico, para mim, são 2 profissões que eu admiro demais. Sentar à mesa, entender os problemas, foi o que ela fez lá, entender o território, conhecer, buscar a demanda e depois falar, ó, a gente tem isso aqui de solução. Então, é essa a ideia do programa. Muito bom. Chamar o eleitor para que ele não fique votando no simpático, ou no ator de TV, ou no comediante. Inacreditavelmente, eu não sei se é verdade. Eu não sei se é. Gente, comenta aí. Samuel, eu não sei se é, Tobias, aquele camarada do Caneta Azul, é candidato a deputado federal mesmo? Isso é uma palhaçada. É pior que o Tiririca. Eu não quero nem precisar comentar se é pessoa pública, você não precisa nem entrar nessa fria. Eu nem sabia. Eu também, mas eu vi outro dia, Edu, camarada do Caneta Azul. Você viu isso aí, Tobias? É um Tiririca 2 na história do país, meu Deus do céu. O Tiririca foi uma prova de que nós perdemos tempo e jogamos voto fora. Aí veio o cara do Caneta Azul, as pessoas vão achar engraçado, achar bonito, mas eu não sei se chega a ser um semi-alfabético. A gente está aqui, um pedaço de pedra lapidado, ouro, e temos outros pedaços aqui fantásticos para administrar. Ah, eu vou votar nele porque ele é legal. Ah, tá de brincadeira. Depois vai ficar sem saúde, sem educação, vai ficar sem transporte, a segurança vai continuar ruim. Por quê? Ah, é legal votar nele. Não é legal votar nele, gente. O legal é resolver problema, né? Itamar, a Fundação, por exemplo, nós temos uma técnica que fala sobre saúde. E ela fala o perfil da saúde no Brasil. Ela sabe onde o dinheiro está acontecendo e onde há o desperdício de recursos da saúde. A Fundação tem esse estudo. Inclusive, eu faço um convite que você faça convite a ela, para que ela venha falar sobre isso. Não, vamos repetir. Gente, ó, é um estudo de onde está sendo investido o dinheiro da saúde, de onde está sendo investido de maneira mais efetiva e onde pode estar sendo mal investido. Mal investido. Ela tem esse estudo, é um estudo muito sério, em que ela vai dizer sobre esse aspecto e quanto isso impacta o nosso país. Claro. A rota do SUS, eu falei SUS, eu acho, desculpa, é SUS,
Eu sou muito... Não, falou SUS, falou SUS. Falou. Mas a minha fala anterior, acho que pela afinidade com a assistência social, e ela fala essa rota do que acontece no Brasil em relação ao SUS, e a gente leva experiências para os prefeitos, para que eles possam observar no campo de atuação que está acontecendo. Agora, o entendimento disso na Assembleia Legislativa, com os deputados, acho que São Paulo são 94, e em Brasília, com os deputados federais, é fundamental para ajudar, né? Eles terem esse estudo na mão e falar, gente, a gente também, como eles vão dirimir, vão assinar verbas para qualquer município, eles também terem uma obrigação, ter o acesso a esse estudo, ou o conhecimento desse estudo. Sim, porque a fundação, ela não dá só formação, ela fala de estudos extremamente bem direcionados por cientistas políticos, que fala para o Brasil o que vai acontecer. Nós temos estudos sobre, por exemplo, tarifa zero, a fundação tem, sobre esses transportes por aplicativo, nós temos um estudo sobre isso. E isso dá condição para o nosso legislativo pensar melhor sobre o assunto. Renata, para a gente finalizar, eu fico preocupado só com uma coisa. Eu quero tentar, Renata, o nível é muito lá em cima, gente, é nível ouro. Então eu vou tentar só dizer o seguinte, para o eleitor, para o afegão médio, eu quero dizer o seguinte, quando ela fala de estudos e apresenta essas demandas aí de saúde ou das verbas onde ser direcionadas, pensa no seguinte, o marketing diz o seguinte, comportamento do consumidor. É só para explicar um pouquinho para você o que significa na prática o estudo. Por exemplo, no comportamento do consumidor, as empresas automotivas, um exemplo, então são tantos exemplos, elas fazem um estudo, e é por isso que eu gosto dessa palavra estudo, e por isso que eu estou ficando cada vez mais fã da Fundação Republicana. Qual cor vende mais do carro? Qual é o comportamento? É o prata. Por quê? Eles fizeram um estudo, levantamento, você coloca um carro prata para vender, e acho que até vale mais que o branco, né? Aí, no final de ano, esse é o melhor exemplo. Esse eu recebi na faculdade, professor Cauã, nunca mais esqueci. Você recebe visitas no final de semana, no final de ano em casa, né? Tem parente, gente de fora, gente de outra cidade. O que você corre fazer? Os estudos mostram isso. Aquele sabonete no banheiro que tem 4, 5 amassado, Lux, Rexona, aquele monte de máquina ali, você tira aquilo, compra um sabonete mais ou menos, deixa lá. Aquela garrafa de plástico, ou aquela garrafa de água, você tira aquilo, coloca uma... Por quê? Para receber as pessoas que vêm de fora, para dar a impressão de que ali está tudo bem. Então, os estudos, eles são muito importantes, gente. Eles mostram realmente o que precisa, como funciona, por um número de massa, né, que é estudado, né, a partir desse volume da verba da saúde. Eu achei fantástico. Isso é fantástico. Convida que você vou convidar. É incrível. É uma leitura bem importante, é um estudo sério. E, por exemplo, quando a gente foi fazer a construção do viaduto, eu tive que ouvir, a nossa cidade, de uma pessoa que dizia assim, esse viaduto vai ligar nada a lugar nenhum. Eu vi isso também. Já tem um segundo sendo aprovado aí, né? Terceiro. É terceiro já? O terceiro? Já com o projeto executivo pronto. A gente o governador teve, né? Anunciou. Nós temos projetos que foi desenhado para a cidade estar preparada para 2030, Itamar. Tá. Nós fizemos planos decenais. A gente não fez plano de 4 em 4 anos. A gente jogou a perspectiva da cidade lá para frente. E esse plano foi o primeiro da história da cidade, que é o plano de mobilidade urbana, e ele indicou exatamente a importância de você ter aquele viaduto onde está, que liga, por exemplo, o bairro 120, que é a maior densidade de carros da cidade, e também esse terceiro agora. Mas você sabe, Renata, que a maioria das pessoas tem dificuldade em entender projetos de futuro? Isso acontece em todos os municípios. Pega aqui a 9 de julho. Teve gente que... A mesma coisa que aconteceu lá... Olha a 9 de julho hoje, você não consegue estacionar, o comércio é rico e já está apertada. Né? Você pega a duplicação de Itu, o saudoso Orifossi, tanto falou, tanto pediu, hoje está lotada a estrada. É o que acontece com o viaduto. Daqui a pouquinho ele já vai estar lotado e vai precisar de mais um e mais um. O governador, gente, veio no aniversário da fundação, não foi? Tem um vídeo que eu vi. O 20 anos do partido. 20 anos do Partido Republicanos. E não foi qualquer um. O governador fez referência a Renata. Ela tem essa percepção, esse reconhecimento da imagem, do trabalho, da produtividade dela no governo do Estado. Porque é alguém que está fazendo uma coisa numa cidade que está mais ligada a São Paulo, Francisco Morato, embora seja a nossa região. Mas isso é assim, como eu vou dizer, é a resposta à sua vida. E essa sua vida, ser professora, assistente social, prefeita, reeleita, presidente da fundação, te levou a ser pré-candidato a deputado estadual. Para a gente finalizar, como é que aconteceu isso? Que você já é pré-candidato, o que aconteceu? Eu penso que... Eu sei. Alguém falou assim, pega a Renata que ela tem que vir para a Assembleia, não foi? Também. Eu acho que é uma força partidária, eu acho que o partido reconheceu a força do nosso trabalho, a representatividade de uma mulher na política, isso também é importante reconhecer.
Quando você me traz aqui, me permite falar sobre isso, é reconhecer, é dar luz ao trabalho das mulheres na luta política e da qualidade que ela traz. Eu tenho que defender, é minha obrigação defender a voz das mulheres nesse espaço público. Reconhecendo isso, ele me escala para ser presidente nacional da Fundação, mas também me traz para um novo objetivo, que é essa pré-campanha. Mas tem uma coisa que é pessoal. Eu me encontrei, eu tenho afinidade com isso. Não tem como, é um lastro seu isso. Então, foi a minha escolha desde criança, não foi aos 17 anos. Eu faço essa escolha desde que eu era criança. Eu acho que é um ambiente onde a gente pode proteger as pessoas. Então, isso faz parte da minha vida. Eu não consigo desassociar. Então, esse outro espaço de poder no sentido de estar lá lutando, entendendo, mas eu tenho uma experiência diferente. Eu vivi o chão da política pública. Eu sei o que as cidades estão passando. Então, a minha luta é escalar essa voz e lutar para que as cidades cresçam, fortaleçam, cresçam com sustentabilidade e, acima de tudo, protegendo as pessoas. Eu imagino aqui que vocês já se imaginam como deputado, já deve ter um monte de projetos para apresentar na Assembleia, né? Não é isso? Eu escrevi sobre isso. Eu acho que é isso, que é aproveitar, gente, o voto e uma cadeira na Assembleia Legislativa, que é um cargo muito importante, muito sério para o município, que depende dali melhorar a vida das pessoas, não só na região que ela está, que é a nossa região, mas de maneira geral, exatamente melhorar a vida das pessoas no estado de São Paulo. Eu falei, Renata, de você, falei da Débora, citei a Débora Noemi, eu estou acompanhando o trabalho, não sei o partido, tá? Mas eu estou acompanhando o trabalho aqui, a gente está sempre acompanhando, da Ju Pavan, que é prefeita lá em Balneário Camboriú, ela tem feito um trabalho também. Por que eu estou citando a Ju? Não conheço também, não sei nem que partido é. Mas eu estou percebendo, com o passar do tempo, que as mulheres em câmaras municipais, nas prefeituras, têm dado assim tem sido eu vou usar o termo, uma grata surpresa para a política, que é seriedade, transparência, sobretudo sensibilidade. Isso tem sido bom. Sim, não é só percepção, não, é fato. É fato. Há estudos que indicam que mulheres que estão em espaços de poder, e aí eu digo todo, em empresas, em micro e pequenas empresas e em governanças locais, a qualidade da cidade ela é diferenciada. A exemplo do Covid. Na época do Covid, gestoras mulheres, a incidência de pessoas que vieram a óbito foi 30% menor. Existe um estudo importante que fala que o mundo seria bilionário se a mão da gestão de empresas estivesse nas mãos de mulheres. Porque a mulher, ela gere diferente e a qualidade de resposta dela é coletiva. Então, tem muitos estudos, muitos. Existe um instituto chamado Instituto Alziras, que é dedicado a falar sobre atos das mulheres no poder público. Então, observar isso é dar visibilidade, dar voz, dar luz a esse espaço que é tão importante. E a ideia é essa, ajudar que essas mulheres ascendam no espaço de poder. Eu queria poder falar muito mais, mas a live no Instagram é sempre menos de uma hora, senão depois ela cai. Mas a gente aproveitou bacana porque queria falar mais. Agora, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, a Renata recebeu recentemente o título, que eu lembro, você me ajuda aí, de cidadã de Caieiras, de Franco da Rocha, de São Paulo também, né? De São Paulo, vocês viram o título, de São Paulo. E, evidentemente, de Francisco Morato. Né? Não posso, né? Não pode ser nascida. Né? Então, Caieiras, Franco da Rocha e São Paulo foram as 3 últimas cidades que você recebeu o título de... Não, recebi de muitas cidades do interior. De muitas outras também. Tá vendo, gente? Isso aí é um espelho do trabalho. Ninguém dá título para quem não faz nada. Ninguém dá título para quem dorme, quem não só atrapalha. Ninguém dá título para quem fica na rua enchendo o saco dos outros, criticando político. Eu fico nervoso, eu tenho bronca de que quando você tem... Eu não estou falando de partido nenhum, nem de prefeito nenhum, mas eu odeio quando tem alguém trabalhando e do outro lado tem alguém que para de criticar, para de encher o saco e ajuda a tua cidade, serve para todos os municípios, ajuda o teu município. Cada município tem um cara para encher o saco. Todo município tem. Meu irmão, acorda, vai lá e fala, o que eu posso fazer para ajudar? Se propõe a ajudar, que você não é o dono das soluções. Aliás, em muitos casos, não tem nem preparação, não tem curso, não tem dado nenhum, é um desabafo e vai dormir. Tamar, eu tenho vai dormir o cara do vídeo aí. Eu tenho visitado cidades, tanto cidades com 3 mil habitantes, com 800 habitantes, como São Paulo é rico, como São Paulo é inteligente. Então você vai e você vê São Paulo alimentando o mundo. Então eu aprendi uma coisa, Itamar. Não importa o tamanho da cidade, mesmo na cidade pequena, tem gente grande lá trabalhando. Muito bem. Eu quero finalizar e dizer o seguinte, eu quero tentar reproduzir a frase do Stanislau Steck, você falou isso, eu lembrei dele, ele está como... na Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, e ele tem viajado vários municípios, ele falou isso,
como São Paulo é rico, como é bonito, como é bacana ver as pessoas, mas ele também disse outra coisa. Eu falei que a Renata Ceni vinha para cá hoje, o Stanislau Steck disse isso, eu vou repetir aqui. A política precisa de pessoas como a Renata. Olha o carinho que ele tem por você. E não é a primeira vez, a primeira pessoa que eu ouço falar isso, não, tá? Onde eu encontro ele? É um carinho comigo. A gente se encontrou em Brasília. Renata, é isso. O Stanislau respeito mútuo. é esse cara produtivo. Renata, obrigado pela participação. Obrigada, querida. Obrigado Parabéns. pelo carinho, sucesso nessa jornada. Quem encontra a Renata, tem a oportunidade de conversar com ela pessoalmente, entender, participar de uma reunião, ela já cativa pela inteligência, pela experiência, tem competência, tem experiência e tem, não é só a palavra, ela tem entregas. Porque a palavra sem obra não é nada, né? A palavra só vale se tiver, então ela tem obra, literalmente falando, obras entregues. Obrigado pela participação. Viu? Um grande abraço para Francisco Moraes e para a região. Toda a região, parabéns. E a você que nos acompanha, um grande forte abraço. Deixa eu ver na agenda rapidinho aqui, antes de finalizar, tem 2 minutos aí, Samuel. Deixa eu ver na semana que vem quem é que vem aqui. Hoje é a Renata, na semana, dia 7 de maio, sabe quem vai estar aqui com a gente? Tomás Capeleto, até cuspi aqui, prefeito de Itatiba. Grande abraço, Itatiba, vai estar com a gente semana que vem e eu espero por você. Grande abraço, curta, compartilhe aí.